Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta segunda-feira que tá recheado. Vamos falar de Série A, Série B, Série C e até Série D. Fim de semana muito bom, se você olhar ali no macro e no micro, para os times de Alagoas. Todos os times de Alagoas conseguiram bom resultado dentro das suas propostas. Vamos falar disso tudo, mas antes queria apresentar mais uma vez ele que está aqui comigo toda semana. Fábio Novaes, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Felipe, tamo junto aí, mais um Bola em Jogo, em plena segunda-feira, com muita ou pouca chuva, Felipe. Ô, rapaz, Marcel tá de boa. Né, já separou sua canoa? Rapaz, o cara pra andar de carro hoje aqui tá um pouco complicado, viu? Se for aqueles carros baixos, tem que ter muito cuidado, porque, meu amigo... Aquela propaganda muito importante que viralizou ali entre 2010 e 2005... Os carros são como as lanchas, as motos são como as motos aquáticas e o pedestre é como o banhista. Isso serve agora para Maceió. Tá levando a sério aqui, Maceió, isso aí, viu? A chuva tá demais. Mas vamos falar do que a gente sabe, do que a gente entende, vamos falar de futebol e começar pelo CRB, Felipe, é isso? CRB que sofreu também por conta das fortes chuvas aqui em Maceió. Inclusive os jogadores de CRB e Criciúma tiveram que sair e entrar em campo por trás do estádio, porque o acesso pelo túnel do vestiário estava inviável por conta da quantidade de água, estava inundado e o Repelé vem apresentando aí há muito tempo falhas constantes de estrutura. Logo ontem, que foi dia de vistoria da FIFA no Repelé. Eu acho que não vai passar na vistoria, né? É um pouco complicado, né? Pelas imagens que eu vi, rapaz, se passar na vistoria, alguma coisa aconteceu de errado aí. Vamos falar de gol? Vamos falar de gol? Vamos lá. Gol? Bota Teve, na tela rapaz. Aí o CRB venceu o Criciúma por 1-0. Está no G4, Felipe. E falta 2 jogos para finalizar a rodada, mas ninguém tira essa posição aí do CRB. O zagueiro aí na ânsia de tirar a bola, né? Acabou aí jogando contra a sua baliza e fez o gol contra, o único gol da partida. O CRB que... E se ele não tira, o jogador do CRB estaria impedido, se eu não me engano, hein? Você vê que ele, né, se ausenta aqui de participar da jogada, porque ali, se ele vai e disputa a bola, ele realmente estaria impedido e aí o gol seria anulado. O CRB que teve um gol anulado também logo no início da partida, com mais ou menos 2 minutos. E o CRB vai ser isso, viu, Felipe? Essa temporada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, sem muita coisa bonita, sem aquele jogo, né, plástico, mas com muita vontade e jogando taticamente muito correto. Então o CRB vai ser isso aí. Um jogo muito burocrático, né? O torcedor que está esperando um futebol bonito, de passes, de dribles, isso com o CRB não vai acontecer nessa temporada, mas o torcedor pode ter certeza que o CRB é um time seguro e que sabe o que vai fazer e sabe o que quer dentro do campeonato. Fábio, inclusive, não podemos deixar de falar aqui do destaque da partida para mim, a gente vinha falando de off aqui, Matheus Albino pegou um pênalti também, salvou o CRB de tomar o empate, e o CRB que é aquele time que vinha empatando. E agora, aquilo que a gente falava, que a sequência de empate se tornou em vários jogos sem derrota por conta de uma vitória. Então o CRB chega com muita moral para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil, rapaz. E o Santos, que perdeu do Corinthians, ainda vamos falar disso. Bota agora na tela a coletiva de Eduardo Barroca, o técnico. Foi uma vitória muito importante dentro da competição. Foi uma vitória que valorizou também os resultados anteriores, né? Os nossos empates fora de casa, que passam a ter um valor ainda maior quando a gente faz o nosso dever de casa. Foi uma vitória muito importante para a gente consolidar uma conexão dos jogadores com o torcedor. Taticamente, um jogo muito desafiador, um jogo difícil, um jogo de muito duelo. E no final do primeiro tempo, a gente teve alguns desencontros e quando terminou o intervalo, terminou o primeiro tempo, que a nossa equipe foi ao intervalo, eu acho que teve uma intercorrência que fez toda a diferença. Que foi o apoio do torcedor naquele momento de dificuldade que a gente passava no jogo. A gente passou por um momento de dificuldade ali no final do primeiro tempo e o torcedor apoiou, a gente indo para o vestiário, o torcedor apoiou. Hoje para vir para o vestiário, a gente precisou passar ali pela torcida. E todo o caminho ali o torcedor apoiou o time, isso deu realmente uma injeção de ânimo. A gente conversou sobre isso no intervalo, a gente falou sobre a parte tática, a gente falou sobre aquilo que a gente precisava melhorar, mas a gente falou do quanto era importante a gente conseguir dar esse retorno a quem estava nos apoiando, quem está acreditando na gente. Eu venho falando que esse time é um time que tem se recusado a se entregar até nos momentos difíceis,
e hoje o jogo nos trouxe alguns momentos de dificuldade. Então, assim, um mérito total dos jogadores, um grupo de jogadores trabalhador, um grupo de jogadores que está se entregando, se dedicando. Então, a vitória é deles. Hoje, realmente, a gente precisa desfrutar dessa vitória, que não é sempre que a gente consegue ganhar um jogo tão difícil contra um adversário qualificado. É isso aí, rapaz. Jogo difícil e o CRB venceu a sua partida na Série B, está dentro do G4. Vamos ver os outros resultados que aconteceram nessa rodada. Coloca na tela, Thales, para a gente ver, por favor, que ainda faltam 2 jogos, Felipe, para completar esta rodada, mas como eu já disse no início do programa, o CRB já está garantido ali dentro do G4. Que fase o Atlético Paranaense, hein, Fábio? Que fase. Começou de forma assim... Parecia que seria aquele time de bate e volta, né? A gente até falou bem assim, esse daí vai nadar de braçada. Quando finalizar o primeiro turno, ele já está garantido. A gente vai ver a classificação já e você vai ver onde o Atlético Paranaense está, viu? Chapecoense venceu o Cuiabá por 2-1, Operário 3-0 no Botafogo de São Paulo, é o próximo adversário do CRB na Série B. Vila Nova ganhou do Atlético Paranaense por 2-1. Novo Horizontino, fora de casa, venceu o Atlético por 2-0. Rapaz, o Atlético Goianiense ficou apenas no empate com o Remo. O CRB venceu o Criciúma por 1-0. Paysandu e Goiás 0-0. E hoje a rodada fecha com Volta Redonda e Amazonas e Coritiba e América Mineiro. O Vila Nova que tem uma relação com a Série B muito parecida com a CRB, né? Vive ali, né? Beirando ali o G4, quando chega no final perde força. Exatamente. E não consegue subir. Já pensou esse ano Vila Nova e CRB sobem juntos? Rapaz, vamos ver onde o Vila Nova tá. Passa para a próxima página aí, Thales. Obrigado. Olha aí, olha só. Goiás, Vila Nova, Remo e CRB, rapaz. Rapaz, o Remo que tá chegando de braçada aí nessa Série B. Tem um conhecido lá que é o Pedro Rocha, jogou Flamengo no Grêmio, que está jogando muito bem, fazendo muitos gols. O rival Paysandu. Paysandu, rapaz, O papão da Curuzu não tá papando ninguém. Tá sendo Atlético papado. Paranaense, Coritiba, os times lá de Coritiba muito times mal. fortes, com grandes investimentos e tá aí. Coritiba é outro aí que vez ou outra sobe, mas faz um tempo também que não dá uma brincada na Série A, não. Atlético Goianiense também é um forte candidato, Novo Horizontino. América Mineiro são times que a gente colocava assim como favorito, né, Felipe, no início do campeonato. E são times que estão aí, ó, 12º, 13º. Como eu falei, o importante é o CRB estar ali no G4, porque esses times provavelmente subirão de produção agora, depois do meio do ano, vão contratar, vão botar o dinheiro para fora. Então o CRB tem que estar aí sempre pontuando para quando esses times chegarem, o CRB conseguir ter alguma margem ali para empatar um jogo com eles, às vezes perder, mas continuar dentro do G4. Então é aproveitar esse começo ruim desses grandes times aí da Série B, porque lá na frente faz muita falta se o CRB não pontuar agora. O começo ruim dos times que a gente achava que ia começar bem e do começo bom do CRB que a gente achou que não ia começar tão bem, né? E de longe, esse é o CRB que menos encanta a torcida. Esse é o CRB dos últimos anos que menos as pessoas acreditavam que iria chegar longe. É um time que vem de mudança de técnico, que vem de grande baixas no elenco importantes, como Léo Pereira, Anselmo Ramon. Então é o time que todo mundo pensava que não iria para frente e está indo. Então, às vezes, o futebol encanta por isso, porque nem sempre é o melhor time que vai dar o resultado. E é o time que todo mundo duvida que está aí conseguindo aos trancos e barrancos, sem conseguir encantar, sem conseguir ter aquele futebol para frente, o futebol que encanta, mas o mais importante, o resultado está conseguindo. Você falou das grandes baixas aí, Felipe, do Anselmo Ramon, Léo Pereira. Nesse último jogo, o CRB teve no banco de reservas o zagueiro Fábio Alemão. Voltou. Rapaz, voltou de lesão depois de muito tempo. É um jogador extremamente importante. O CRB, quando perdeu o Fábio Alemão na temporada passada, ficou muito mal ali na parte defensiva. Logo após o Segovia chegou, foi quando deu uma arrumada melhor ali naquela parte defensiva. Eu acho que quando o Fábio Alemão pegar ritmo, junto com o Segovia, vai dar uma estrutura boa ali. O CRB vai ter uma parte defensiva ali, os dois zagueiros de alto nível para a Série B. E o CSA? O CSA viajou para Minas Gerais, foi lá, arrancou um empate, quase faz um gol ali, rapaz. Esse, na verdade, foi gol do Igor Bahia. Como a Série C não tem VAR, o VAR não pôde revisar, então foi um gol que não foi dado para o CSA. E foi uma partida onde o Igor Magalhães foi com uma estratégia, para mim, assertiva. Poupou os titulares, porque tem grande chance de classificar em cima do Grêmio, o Grêmio que não vem bem. E o CSA, perdeu novamente, de forma surpreendente, digamos assim, jogou bem, jogou melhor que a Tombense, teve as melhores chances do jogo, e a gente vai olhar agora. Olha só, CSA aí no ataque, o Igor Bahia perdeu esse gol,
Tombense também no ataque. Esse aí é o gol que não foi dado. Ó. A bola bate no travessão, entra e sai. Muito parecido com o jogo entre Inglaterra e Alemanha na Copa de 2010. Que se tivesse VAR ou o chip da bola, a Inglaterra teria se classificado. Hoje em dia com o chip da bola, meu irmão, não tem erro não. Né? Não tem erro não. O Campeonato Brasileiro deveria adotar isso aí, que é de extrema importância, viu? Eu lembro como se fosse hoje, chute do Rooney. E você sabe que o chip na bola na Europa foi instaurado depois desse lance. Foi desse lance. Que aí foi 0-0 o jogo e a Inglaterra perde na prorrogação com esse gol não dado do Wayne Rooney, que ele chuta, a bola bate no travessão, entra, aí como o kick da bola estava ao contrário, ela sai e o juiz não dá gol. Vamos voltar a falar de CSA, porque Inglaterra e CSA tem tudo a ver. Vamos falar parece de CSA. demais, até o uniforme. Então é isso, o CSA que fez uma partida muito boa, uma partida nada burocrática, foi para cima da Tombense e assim... Foi boa a estratégia do Igor Magalhães. Conseguiu um empate jogando com os reservas, poupou os titulares e agora vai com força máxima para cima do Grêmio, na Arena do Grêmio. Vamos escutar então o técnico Igor Magalhães. Eu acho que nós trabalhávamos para tentar uma oportunidade ali na parte ofensiva, até tivemos, né, uma possibilidade no primeiro tempo. No segundo tempo já tivemos um pouco mais de volume para ter um pouco mais de finalização. Mas eu gostei pelo empenho, dedicação. A gente fez uma rodagem muito grande hoje, né? Principalmente, uma estratégia que a gente já vinha pensando. E eu fiquei muito feliz pelo comportamento deles que eles tiveram. Né? Hoje, tem vezes que nós vamos jogar como hoje, porque eu acredito que nós jogamos bem, mas não conseguimos os 3 pontos. Mas nós estamos dentro da nossa lucidez que nós temos em termos de estratégia de competição, um ponto importante, até porque é um confronto muito difícil, um adversário que também está invicto jogando em casa. E nós vamos na nossa caminhada dessa forma, jogo a jogo, tratando cada jogo como se fosse o último. É isso aí, rapaz. A caminhada do CSA segue dessa forma e agora vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. Antes de falar disso, vamos ver classificação da Série C e próximos jogos. Bota aí na tela aí, ó, resultados. Começa falando, Fábio, pra gente. Desse jogo a gente já falou, Tombense 0-0 com o CSA, também um empate ali entre Floresta e Guarani. O Ipiranga, rapaz, levou uma goleada 4-0 Náutico no Ipiranga. Ponte Preta também levou 4-1 do Brusque. São Bernardo venceu o Caxias por 1-0. Maringá empatou com o Botafogo da Paraíba. Figueirense 2-0 no Ituano. Retrô venceu por 1-0 o Itabaiana aqui do nosso vizinho Sergipe. É, rapaz, e hoje a rodada fecha aí com Confiança e Londrina e ABC e Anápolis. Vamos ver agora a classificação da Série C, como é que tá. Olha lá, o CSA saiu do G8, mas tem o mesmo número de pontos da Tombense. Então foi um empate muito importante porque era um jogo de 6 pontos. Se o CSA não pode vencer, pelo menos empata e se mantém ali. Os resultados aí de São Bernardo, de Caxias, de Ponte Preta, tiraram o CSA do G8. Então o CSA na próxima rodada tem que voltar a vencer. E depois do Grêmio é foco total no Campeonato Brasileiro. É vencer em casa e buscar alguns pontos fora de casa. Esse é o importante. E quando se perde em casa, aí você vai ter que buscar a vitória fora de casa num jogo mais complicado, mais difícil, que a gente sabe como são os campos, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, que a gente tem um bom campo, um bom gramado, dá para jogar um bom futebol. Então o CSA precisa vencer em casa e fora de casa e buscar um pontinho ali, outra vitória aqui, que é para poder aí, como eu sempre digo, tá próximo do G8 ou dentro do G8 para se classificar para a próxima fase. Quem também está muito bem aí no Campeonato Brasileiro da Série D é o Asa. O alagoano Asa de Arapiraca, que está conseguindo aí desempenhar um bom futebol e é um forte candidato ao acesso para a Série C esse ano. Vamos falar primeiramente aí de Penedense e Sergipe. Bota o gol aí de Penedense e Sergipe. Sergipe venceu por 1-0, Felipe. Gol do Matheus Sacramento. E o Penedense ainda não venceu uma partida no Campeonato Brasileiro da Série D, para você ver a diferença, né? Participou muito bem do Campeonato Estadual, né? Da Copa Alagoas também, mas aí quando você chega na competição nacional, a pegada é outra, o Asa que os ficou jogos 0 são a 0, diferentes. né? O Asa empatou com o Lagarto, que é o líder e o vice-líder. Coloca na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Ó. O líder e o vice-líder jogaram, ficaram em 0-0. O Asa que até então tinha 100% de aproveitamento, eram 4 jogos, 4 vitórias, e agora tem um empate aí, mas está nadando de braçadas, 5 pontos do segundo colocado. E hoje tem o que, Fábio? Hoje tem futebol feminino. Hoje tem, rapaz. Júlia Ela está de Marques volta. está de volta aqui ao Bola em Jogo. Julinha, seja bem-vinda novamente para falar de futebol feminino.
Bota na tela aí agora a Júlia Marques com tudo. Olá, pessoal, tô de volta e trago novidades, viu? Após 8 anos fora do calendário, a Copa do Brasil Feminina está oficialmente de volta. Com 65 clubes confirmados, a competição vai começar nesta quarta-feira, dia 21 de maio. E vocês não têm noção da minha alegria em falar que nessa edição teremos 2 times alagoanos na competição, o União Desportiva e o Guarani de Paripueira. E o primeiro confronto do Guarani será dia 28, lá no Estádio da Colina contra o Manaus, bem longe de casa, né? E o UDA vai jogar em casa no Estádio Rei Pelé também no dia 28 contra o Curitiba. E é claro que eu vou atualizando vocês sobre a Copa do Brasil Feminina. E falando no UDA, o time também está disputando o Brasileirão Feminino Série A3 e nas oitavas de final empatou contra o Juventude de Sergipe. E o jogo de volta acontece nesse domingo, dia 25, lá no Estádio Repelé. Então vamos torcer para as nossas meninas ganharem e passarem de fase. E por hoje é só, mas eu volto em breve com mais novidades, viu? Tchau, tchau! Bom demais, Julinha, ter você de volta aqui no programa Bola em Jogo, falando tudo sobre o futebol feminino alagoano. Importante, rapaz, a participação da Júlia aqui, né? Sempre abrilhantando aqui as telas, já teve esse Fica esses 2 marmanjos aqui o tempo todo conversando pra lá e pra cá, né, rapaz? Participação importante aí da Júlia Marques. Um abraço pra você. Seja bem-vinda de volta ao Bola em Jogo, Felipe. Rapaz, vamos sair agora do futebol alagoano. Falamos de futebol alagoano masculino e feminino e vamos agora para o futebol nacional. Bota na tela, Thales, aí os gols da Série A desse final de semana. O clássico nordestino deu Ceará. Esporte tá demais, hein, Felipe? Não ganha uma no Brasileirão. Rapaz, inimigo da vitória. 0, rapaz. Tá difícil pro esporte, viu? Que começo terrível de Campeonato Brasileiro. E o Lucas Mugni, se não me engano, é ex-esporte, né? Lei do ex aí funcionando, que funcionou também no Clássico Paulista. O Grêmio saiu na frente aí com Aravena, mas o São Paulo virou o jogo com Arboleda e André Silva de pênalti. Pênalti aí que deu muita confusão, viu? Esse pênalti deu muita confusão. E o Vascão? O Vasco, rapaz, voltou. Rapaz. Os meninos do Diniz estão loucos. Rapaz, o dinizismo já bateu o dinizismo. Verrete jogando muita bola, fez 2 gols e sacramentou a vitória do Vasco por 3-0. Grande vitória em cima do Fortaleza, viu? Olha aí o Corinthians, aí, o Thales tá louco. Tá animadíssimo, abrindo os braços. E o Yuri Alberto fez o gol. E aí o Fluminense do nosso querido Geraldo Câmara ficou apenas no empate com o Juventude, rapaz. Teve confusão nesse jogo, viu, rapaz? Teve Thiago Silva discutindo com o zagueiro lá do Juventude. Thiago Silva que é um cara calmo, né, rapaz? Mas tranquilo. Uma confusão aí, né? E o Bahia que venceu o Bavi. Rapaz, o Bahia teve um jogador expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Mas o grande jogador Eric Puga joga muito bola. O Eric Puga está numa fase incrível. Renato Kaiser chegou a empatar para o Vitória, mas o Vitória logo em seguida também teve um jogador expulso e 10 contra 10 ali. Mas o Bahia ainda fez o gol com o Vitória com 1 a mais. Viu? Agora esse jogo aí, esse gol é um bate-rebate danado, viu? A zaga do Vitória também tá de brincadeira, viu, meu amigo? Ela voltou de lá. Rapaz, o kick da bola enganou o zagueiro. Michel Araújo. E deu Bahia lá no Bavi. E o Palmeiras, líder do campeonato de virada, venceu nesse momento aí o vice-líder. Lei do ex também aí, viu, Felipe? Gabriel, já jogou no Palmeiras, volante. Sei sim, que já foi lateral também, jogou no Botafogo. Sei bem. E Murilo e Maurício viraram o jogo para o Verdão. Palmeiras, líder do campeonato, e o Red Bull Bragantino, com o empate do Flamengo, foi para a terceira colocação. O Internacional ficou aí no empate. Finalizando a noite aí, o Internacional empatou com o Mirassol em 1-1. Gol do Ricardo Matias. O Inter que tá dando umas patinadas aí, mas ganha patina no Brasileiro. É o futebol brasileiro aí, que é um campeonato muito equilibrado, e o Mirassol que está mostrando a sua força. Primeira vez aí na Série A, da era dos pontos corridos, e está mostrando a sua força, está dando trabalho o Mirassol. Quem achou que o Mirassol ia só passear aqui na Série A, está dando muito trabalho. Outros jogos que aconteceram. Ontem, Botafogo e Flamengo 0-0, Cruzeiro e Atlético Mineiro também 0-0. Muito bom esse clássico aí, viu? Teve bola na trave. Dois clássicos 0-0. É isso aí. Vamos agora olhar a classificação da Série A para ver como é que tá zona de Libertadores, zona de Sul-Americana e zona do rebaixamento. Começando pela zona do rebaixamento, o Santos, rapaz. Santos perdeu pro Corinthians, mas o menino Ney, porque é menino agora, porque é atitude de menino, tava na final da Kings League, rapaz. Isso vai dar o que falar, rapaz. O cara tava lá comemorando na Kings League e de um pouco tempo antes o Santos tinha perdido um clássico para o Corinthians em 19º colocado no Brasileiro, e o Neymar tá lá
brincando de jogar bola. Então tem o tá demais o Sport Neymar, viu? Recife aí, o Sport Recife sem nenhuma vitória na competição. Em último, o Santos com apenas uma vitória e 5 pontos. Em penúltimo, o Juventude com 2 vitórias e 8 pontos. Em 18º lugar. Em 17º, o adversário do CSA, o Grêmio, com 9 pontos e 2 vitórias no campeonato. Pergunta rápida. Adivinha contra quem é a única vitória do Santos na Série A? Não sei. Está na zona de rebaixamento. Contra o Grêmio. Pô, eu pensei que era contra o Não, Sport. a O única Sport perdeu vitória para todo do mundo. Santos no Campeonato Brasileiro da Série A é contra o Grêmio. O Grêmio consegue perder para os times que estão pior do que ele. Então o CSA tem grande chance de passar aí na próxima quarta e terça-feira contra o Grêmio. Vamos olhar daqui a pouco. Os clubes de Alagoas têm grandes chances aí na Copa do Brasil mesmo. Temos lá o líder Palmeiras com 22 pontos, abrindo 4 pontos do Flamengo, que tem 18, seguido ali por Cruzeiro e RB Bragantino com 17 pontos. O Cruzeiro está chegando aí. Foi muito mal na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro está muito bem aí, em terceiro colocado com 17 pontos. E fechando a zona de classificação para a Libertadores, 2 nordestinos, Ceará e o Bahia. Ceará e Bahia, rapaz. O Bahia que desde o ano passado já vem visitando bastante aí esse G6. É isso aí. Vamos agora volta pra gente aqui e vamos falar do que vai acontecer ao longo da semana. Muita atenção nesse momento, porque o seu time pode estar em jogo decisivo para a Copa do Brasil. Bota na tela, Thales, agora os jogos da Copa do Brasil desta semana. De decisão demais, rapaz. São grandes decisões. Começando amanhã, a partir das 19 horas, Vasco e Operário. Fichas. O jogo foi 1-1. Fichas. O Vasco agora, com essa vitória em cima do Fortaleza, vai com muita confiança para cima do Operário. 10 fichas pro Vasco. 10 fichas pro Vasco. Não, vou ler fichas. Vamos dizer quem passa. Quem passa? Eu acho que é o Atlético Vasco. Paranaense e Brusque. Mas que situação complicada aí, viu? Os dois clubes levaram goleada. Não, o Brusque deu uma goleada, mas eu vou no Atlético Paranaense. Eu vou no Brusque. Por toda a qualidade aí. Eu gosto da zebra. Náutico e São Paulo. A São Paulo já venceu o primeiro jogo, vai vencer novamente e passa São Paulo. Também. Agora vamos deixar isso pro final. Deixa por último. Fortaleza e Retrô. Fortaleza, passa tranquilo aí. Fortaleza. Aparecidense e Fluminense. Fluminense também passa com Concordo. certa tranquilidade. Bahia e Paysandu. Na Fonte Nova, lotada da Bahia. Também acho. Flamengo e Botafogo da Precisa Paraíba. falar? Essa Flamengo. foi uma zebra gigante aí, né, meu amigo? Corinthians e Novo Horizontino. Já venceu o primeiro jogo, vai vencer o segundo também, vai passar com Atlético Mineiro e Maringá. Também vou no Atlético Mineiro aí. Calma, agora antes de passar para a próxima página, vamos lá. Grêmio e CSA. Eu vou apostar no CSA. Pelo momento do Grêmio. Eu não vou falar, porque geralmente quando eu falo dá errado, então eu vou ficar calado. O CSA poupou jogador aí na última partida, vai vir com a galera 100% aí. E vamos pra cima aí, viu? Vai dar CSA. Próxima página, por favor. Vamos lá. Maracanã não é o estádio, é o time Internacional. Se fosse um time com um pouco mais de qualidade, eu colocava no outro time, eu voltava no outro time. Mas aí eu vou com o Inter. Ainda mesmo com essa fase ruim, o Internacional vai passar. Vila Nova e Cruzeiro. Vai dar Cruzeiro. Já ganhou o primeiro jogo 2-0. Palmeiras e Ceará. É um jogo difícil, mas eu acho que o Palmeiras passa também. Venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, vai passar tranquilidade. Capital e Botafogo. Já tá 4-0 o jogo, não vou nem falar aí, né? Red Bull, Bragantino e Criciúma. Eu acho que o RB passa, viu? O RB tá num momento muito bom. O Criciúma tá na zona de rebaixamento da Série B. Acho que o RB Bragantino perdeu o primeiro jogo de 1-0, mas vai jogar agora em São Paulo. Acho que o RB passa. E agora, CRB e Santos. O Santos contando com a volta do Neymar não ao campo. Provavelmente o Neymar vai viajar, deve entrar aí 15, 20 minutos. Mas a volta do Neymar ali no vestiário dá um ânimo diferente. O Santos que perdeu mais um jogador agora contra o Corinthians. O venezuelano Soteldo machucou a coxa, então mais uma baixa aí no time do Santos. Coisa boa para o CRB, não para o jogador, que a gente não vai desejar isso para ninguém, né? Mas bom demais para o CRB, viu? Sem Soteldo é craque. Para mim aí é 1-0 CRB, segurando lá o tempo todo na parte defensiva e... Novamente não vou dar as minhas fichas, porque geralmente quando eu torço para um time e falo isso, ele acaba se dando mal, então... Para os times de Alagoas, eu vou aqui me abster de dar as fichas para dar uma boa sorte para eles. Melhor assim que é para as coisas darem certo para a gente aqui. Vai passar o Santos e o Grêmio, pronto. Aí vai dar CRB e CSA. Imagina um CRB e CSA nas oitavas da Copa do Brasil. Coisa boa, né? Ia parar Alagoas. Não, o nosso futebol é maravilhoso, né, rapaz? Entra mais dinheiro, chega mais investimento, isso é importante demais. A única pena é o estádio que não iria comportar esse grande jogo do futebol alagoano.
Por mais é só, voltamos na sexta-feira com tudo que aconteceu na Copa do Brasil, com informações exclusivas. Bola em Jogo é o programa mais completo do estado de Alagoas. Aqui a gente não deixa passar nada, meu amigo. É informação até umas horas. É de norte a sul, de leste a oeste, do mundo todo. Alagoas é o principal, a gente traz tudo sobre o Alagoas, mas nacional e internacional também. A gente traz tudo para vocês aqui. Um abraço a todos, até sexta, 14h30 aqui na TV Cidadã. Valeu. Valeu.